Graça e paz, boa noite a todos, shalom, shalom, paz perfeita de Cristo Jesus para a vida de cada um dos irmãos, é o que eu desejo, em nome de Jesus, amém? Queridos, eu convido você para abrir comigo sua Bíblia em Apocalipse 3, nós vamos ler os versículos 7 e 8 dessa passagem, Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8. Estamos aí naquela série de mensagens, ainda este ano, e me foi passada aqui para hoje, né, a tarefa nobre, muito obrigado meu querido, tarefa nobre e muito auspiciosa, muito bem-vinda, viu pastor? Estou orando por esse tema já há algum tempo, né? Uma específica oração, né, que casa nesse tema, e aí eu estive assim com o meu coração cheio desse tema também durante a minha preparação. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco nesta noite, amém? Bendito seja o seu nome. Quem achou aí, leia comigo. Versículo 7 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Versículo 8: E eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Amém? Glórias a Deus. Convido você para fazer uma breve prece comigo. Pai Santo e querido, a tua palavra foi lida, o teu servo já orou, mas nós queremos te pedir, Pai Santo, aplica a verdade da tua palavra, Senhor, diretamente ao nosso coração, diretamente à nossa necessidade. Fala conosco pelo Teu Espírito Santo, que não seja apenas, Senhor, a minha necessidade contemplada, como o Senhor falou comigo enquanto eu me preparava, mas que os meus irmãos aqui e que nós todos juntos, ó Pai Santo, possamos partilhar das bênçãos do Senhor, da palavra do Senhor, da específica ministração que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu estava dizendo, né, acabei soprando um pouquinho antes, é um tema que eu tenho orado, né? O pastor me deu esse tema para ministrar. Ainda este ano, Deus vai abrir portas que ninguém pode fechar. Amém? Você crê nisso? Ainda este ano, Deus vai abrir portas que ninguém pode fechar. Eu também creio. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E eu dizia, eu tenho orado por portas. Tenho orado por portas de provisão. Porque os dias são difíceis, nós estamos vivendo dias de arroxo orçamentário. Nós conversamos com muitas pessoas, familiares, pessoas amigas, pessoas conhecidas, e é uma unanimidade quase, né, que as pessoas estão passando por aperto financeiro, estão passando por dificuldade. Então, eu não sou diferente de ninguém, estou passando por isso também, tenho orado por porta de provisão, de renda extra, enfim, coisas do tipo. O Senhor tem falado comigo para eu descansar. E eu tenho descansado, amém? Mas ao mesmo tempo em que descanso, eu digo para o Senhor, Senhor, o Senhor está conhecendo, o Senhor está vendo. Um dia desse, falei com a Suzane, a gente estava conversando, estávamos passando uma certa dificuldade, e aí eu jejuei, orei, e falei, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor está vendo a situação. Eu não quero ficar nervoso, não quero ficar ansioso, eu não quero ficar preocupado, eu não quero que o meu coração se angustie, está na tua mão. Eu não quero me preocupar com isso. E aí falei, amém, em nome de Jesus. E no dia seguinte, veio uma provisão de um lugar que a gente não estava esperando. É alguma coisa que eu posso rastrear, que teve uma pertinência histórica para acontecer? Sim, mas aconteceu exatamente na hora em que eu jejuei, orei e pedi ao Senhor, Senhor, provê. Eu não sei o que eu vou fazer, mas o Senhor sabe. E o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor tem a minha vida nas tuas mãos. Orei, descansei, e o Senhor proveu. Amém? Então, eu quero dizer para os irmãos hoje, Deus tem portas para abrir para a nossa vida, segundo a nossa necessidade. O Senhor tem para nós o melhor. Amém?
Não como se nós tivéssemos merecimentos, como se nós fôssemos bonzinhos, como se nós fôssemos especiais, ou aquele tipo de triunfalismo, eu sou filho ou filha do rei. Não, não é por isso não, porque o Senhor é misericordioso e Ele conhece as nossas dificuldades. Amém? E por isso Ele vai suprir. Ele tem portas sim para abrir para cada um de nós, conforme a necessidade de cada um. Pensando sobre isso, eu li uma frase de Agostinho, chamado Santo Agostinho, né? Um dos pais da igreja, que diz o seguinte: com o coração se pede, com o coração se procura, o coração se bate, e é com o coração que a porta se abre. Amém? Mas eu quero só ressaltar essa última frase. Ele está falando de coração, com o coração se pede, com o coração se procura, com o coração se bate, mas é com o coração também que a porta se abre. Isso me fez pensar sobre uma convicção que eu tenho. É uma convicção minha que na vida, e especialmente na vida cristã, Deus só abre certas portas dependendo do que encontra em nosso coração. Você entendeu isso? Na vida, e particularmente, pesar o coração, pesar as nossas motivações é sempre importante na presença de Deus. Mas é por isso que eu digo que ainda este ano Deus abrirá portas que ninguém pode fechar. Ele quer nos achar confiantes nele. Amém? E se Ele achar corações assim, Ele vai abençoar ricamente, muito mais do que a gente espera. Amém? Você crê? Então glorifica a Deus. Dá um glória a Deus aí. Senhor, eu não sei que porta que vai abrir, eu não sei de onde vai vir a provisão, eu não sei como é que o Senhor vai fazer esse negócio, mas eu creio. Então, glória a Deus. Glória a Deus. As portas vão se abrir. Amém? E o que Deus está nos motivando a pensar é: o que motiva o meu pedido pela porta aberta? O que motiva minha busca de Deus quando eu penso que eu necessito de uma porta aberta? O texto ele nos vai colocar numa... Significava que ele tinha autoridade sobre todo o reino de Judá em nome do rei. Assim como José governou o Egito em nome do faraó, assim também Hilquias governaria em nome do rei de Judá. Isso foi no tempo de Ezequias. E também o texto nos diz no versículo 7, que ele é aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Amém? O que isso tudo significa para nós? O simbolismo desse texto implica que Jesus recebeu toda a autoridade do Pai sobre os assuntos do reino de Deus. Amém? O que Jesus determina, acontece. O que Jesus veta, também será vetado. O que Jesus abre, vai acontecer, vai passar, vai fluir. O que Jesus fechar, o que Jesus vedar, vai ficar retido. Amém? Então, essa é a natureza da autoridade dele. Quando nós lemos lá em Mateus 28:18, ele diz para os discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém? Então, esse é o Jesus que nós servimos. Lá no mesmo livro do Apocalipse também se diz, lá em 19:16, 1 Timóteo 6,15 também repete essa mesma expressão: Jesus é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você tem dúvida da autoridade dele? Eu não tenho. E ele é o dono da chave. Ele é o porteiro. Ele é o dono das portas. Ele diz quem entra, quem sai. Ele diz o que fecha, ele diz o que abre. Você crê nele? Você confia nele? Então, ainda este ano, portas se abrirão que ninguém poderá fechar na sua vida. Amém? Creia nisso de todo o seu coração. O Senhor é conosco. Amém? Na sua expectativa particular, agora eu quero perguntar para você: o que você precisa em termos de porta aberta? Qual é a porta que você tem clamado? Qual é a porta pela qual você tem orado? Qual é a sua expectativa? Expectativa todo mundo tem. Mas lembre do que eu falei no início. O Senhor quer pesar os nossos corações. A depender do que está no nosso coração, o Senhor vai abrir. A depender do que está no nosso coração, o Senhor vai fechar. Amém? Mas Ele quer abrir. Ele quer que nós creiamos que Ele é o Deus abridor de portas. Amém? Agora, você precisa de porta de emprego? Você precisa de porta de promoção profissional?
Você está precisando de solução médica para algum problema de saúde? Você está precisando de solução judicial? Você tem algum processo que está amarrado na justiça? Não sei. Você está precisando de pagamento de dívida? Você está precisando de provisão para pagar alguma dívida que está recorrente, que está te angustiando? Você está precisando de uma aquisição ou de uma reforma na sua casa, porque a sua casa está precisando de uma intervenção imediata, para que você tenha boa qualidade de vida dentro do seu lar, dentro da sua moradia. Você está precisando adquirir um veículo, você está precisando de coisas materiais, não sei se é isso que você precisa. Talvez algo mais nobre, você esteja orando, talvez seja a porta que você espera que se abra, a porta da evangelização para alguém que você se importa, ou alguém que você deseja muito ver seguindo o caminho do evangelho. Talvez uma porta que seja livramento de perseguição religiosa que você esteja vivendo ou que você sabe que outra pessoa está vivendo e que você deseja que uma porta de livramento se abra para essa pessoa, para essas vidas, para essa ou para essas, né? Várias vidas podem ser. Talvez você esteja orando pela libertação de vícios. Talvez você esteja orando por uma capacitação ministerial para que se abra uma porta, para que você se torne mais capaz ministerialmente. Talvez você esteja querendo, desejando que Deus abra uma porta para você se preparar melhor para o ministério. Talvez você queira uma porta de provisão porque você vai casar, porque você tem empreendimentos em vista. Empreendimentos, inclusive, que possam incluir o reino de Deus. Não sei. Eu só estou dando uma lista aqui, fazendo um checklist breve. Eu talvez tenha esquecido muita coisa que eu poderia ter dito. Mas eu estou perguntando para você, qual é a sua expectativa hoje? Qual é a sua expectativa agora? O que você está precisando agora? Qual é a porta que você quer ver aberta? E aí a gente continua daqui. Eu quero falar para você agora com muita brevidade. Eu espero ser breve. O Espírito Santo pode fazer diferente, tá? Mas eu espero ser breve. E aqui eu quero falar sobre o texto. Quero, junto com os irmãos, verificar de novo aqui alguns aspectos, 3 aspectos sobre a sabedoria de Jesus, esse porteiro que foi apresentado no versículo 7. Primeira coisa que eu preciso aprender sobre a sabedoria de Jesus, já foi mais ou menos anunciado, mas eu quero repetir aqui e esmiuçar um pouquinho. Primeira coisa, no versículo 7 diz que ele é o que abre e é o que fecha. Aquilo que ele fecha, ninguém abre. E aquilo que ele abre, ninguém fecha. Amém? Então, Jesus fecha portas que ele sabe que não devemos entrar. Amém? Aprenda isso sobre a sabedoria de Jesus. Se você está orando, se você está pedindo uma porta, mas que Jesus sabe que você não deve passar por ela, Jesus vai fechar. E você deve se confiar nele e saber que ele tem o melhor para você. Se ele por acaso fechar uma porta que não é para você entrar, não fique de mal com ele. Amém? Dê um voto de confiança de que o Senhor sabe o que você exatamente precisa. E ele vai fechar aquilo que ele precisa fechar. Mas ele tem todo o interesse de abrir o que ele precisa abrir na sua vida também. Amém? Ele é o Senhor das portas. Se alguma coisa ele precisar abrir, ele vai abrir. Se ele precisar fechar, ele vai fechar. Você precisa confiar no julgamento dele. Ele conhece o que nos motiva quando nós clamamos por uma porta aberta. E uma implicação do poder de Jesus é simplesmente essa. Ele pode, eventualmente, fechar uma porta que nós estamos clamando por ela, por vê-la aberta. Amém? Tá claro isso e tá tranquilo isso? Amém? Esse é o primeiro aprendizado sobre a sabedoria do nosso porteiro. O porteiro do céu, o porteiro do reino de Deus, chamado Jesus Cristo, ele pode, sim, se ele entender que deve, fechar alguma porta. Mas 2 coisas nós precisamos aprender sobre esse mesmo Jesus, o porteiro do reino de Deus. Jesus conhece os seus servos, e ele os conhece muito bem. Olha só o que diz o versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Eu sei quem você é. Eu sei como você está vivendo. Eu sei o que se passa no seu coração. Eu sei como tem sido a tua vida. O pastor falou aqui da vida dele que está conturbado nesses dias no gerúndio. Estou mudando. Jesus sabe de todas essas circunstâncias. Jesus sabe das minhas circunstâncias. Jesus sabe das suas circunstâncias. Ele sabe as tuas obras. Mas ele não sabe só isso. Esse mesmo porteiro, na sua sabedoria, ele também conhece os nossos limites e as nossas forças. Olha só o que ele diz sobre essa igreja, né? Talvez a gente pudesse individualizar. Tendo pouca força, Jesus reconhece que essa igreja
Sei que você tem pouca força na tradução da NVI. Ele reconhece que essa igreja era uma igreja que não tinha muita força. Mas que força ele está mencionando aqui? A força humana, né? Força material. Não era uma igreja rica, não era uma igreja poderosa em recursos, em infraestrutura, né? Não era uma igreja pujante no sentido material, mas era uma igreja a quem Jesus conhecia e sabia que estava vivendo muito bem na presença dele. E é por isso que ele diz também, logo na sequência, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso significa que ele também sabe como nós andamos diante dele. Amém? Esse é o outro aspecto da sabedoria de Jesus, o nosso porteiro, o porteiro do reino dos céus. Ele conhece nossos limites e nossas forças. Ele sabe quando a gente está melhor e quando a gente não está tão bem. Ele sabe quando a gente está pujante e quando a gente está meio jururu, quando a gente está meio com dificuldade para conduzir as coisas, para conduzir a vida. Ele sabe quando a gente está passando por dificuldade. E ele viu que a igreja de Filadélfia era uma igreja que, no sentido humano, ela estava fraca, ela estava com pouca força. Mesmo assim, ele estava ali para fortalecê-la. Ele estava ali porque ele queria ver a força voltar. Ele estava ali porque ele queria fortalecer a sua igreja. E hoje ele quer também, conosco, fortalecer a sua igreja. Ele quer fortalecer a mim, quer fortalecer a você, quer fortalecer os nossos lares, quer fortalecer a nossa casa, ele quer fortalecer as nossas finanças, ele quer fortalecer a nossa vida espiritual, principalmente. Ele é o Deus da força. A alegria do Senhor é a nossa força. Aquele que não tem força, peça a Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele tem poder para nós. Ele tem poder para nos fortalecer, para recobrar o vigor, recobrar a nossa força em todas as áreas de nossa vida. Amém? E Ele quer nos fortalecer. Ao mesmo tempo, Ele sabe como nós andamos diante dEle. Ele sabe como é o nosso coração. Ele sabe o que se passa dentro de nós. Sabe o que se passa conosco. Amém? Portanto, confiemos nele de todo o nosso coração. E a terceira coisa que eu gostaria de falar ainda hoje, sobre a sabedoria desse Jesus, que é o porteiro da igreja, é o porteiro do reino de Deus, o porteiro do reino dos céus. Ele também sabe que os seus servos precisam de portas abertas. E ele está dizendo, ele está dando uma promessa para essa igreja. O versículo 8 também nos mostra uma promessa de Jesus feita à igreja em Filadélfia. Olha só o que ele diz: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Amém? O que Jesus está dizendo aqui nos ensina que para os seus servos fiéis, Jesus sempre manterá portas abertas. Amém? A vida de Filadélfia, a igreja de Filadélfia foi uma igreja que não sofreu reprovação, não sofreu reprimenda do Senhor. Era uma igreja que vivia de fato na presença de Deus. Apesar de Jesus admitir que era uma igreja humanamente, materialmente, com pouca força, ele está dizendo que essa igreja vivia com uma vida digna diante dele. Diferente até de Éfeso. Como o pastor ministrou aqui certo dia, Éfeso tinha tudo, fazia tudo certo, mas tinha abandonado o seu primeiro amor. Enquanto Filadélfia não tinha muita força, não tinha muitos recursos, estava passando por dificuldades, mas ela andava na presença de Deus. Então Deus conhece os seus servos, e aos seus servos fiéis, Ele manterá sempre portas abertas. Diga, Deus, para os seus servos fiéis, manterá portas abertas, que ninguém poderá fechar. Amém? Você crê nisso? Então dê glória a Deus. Diga aleluia. Diga, grande é o Senhor. Bendito seja o nome dele. Amém? Jesus conhece o que vem depois de cada porta, irmãos. Jesus sabe o que nos espera do outro lado. E ele conhece nossa motivação, eu repito, né? Ele conhece nossa motivação quando nós clamamos por uma porta. Jesus sabe quais são as portas certas para nós. Jesus vai fazer questão que nós entremos exatamente nas portas que nós precisamos entrar. O cuidado dele é tal que ele não é simplesmente um abridor de portas aleatório. Jesus, ele abre portas com propósito para a nossa vida. Diga, as portas de Deus, que são abertas para nós, são portas com propósitos. Amém? Você crê nisso? Então, se há um propósito em que naquilo que você está clamando, naquilo que você está pedindo ao Senhor, então o Senhor vai abrir porta para você que ninguém poderá fechar.
Amém? Deixa eu beber um pouquinho d'água, está coçando aqui a garganta. Ficou entendido isso? Glória a Deus, né? O Senhor, ainda este ano, vai abrir portas para você entrar que ninguém poderá fechar. Vamos dizer juntos? Ainda este ano, Jesus abrirá portas para nós que ninguém poderá fechar. Amém. Glórias a Deus. Mas eu já estou... Hoje vai ser curto, viu? O sermão. Foi curtinho que eu preparei mesmo. Mas direcionando para a conclusão, tem mais duas coisas que eu gostaria de falar que não estão no texto. Estão no contexto, mas não no texto. Amém? Nessa abordagem sobre a abertura de portas, cabe lembrar duas coisas. Lembra que eu falei no início sobre o Senhor sondar o nosso coração? O Senhor vai olhar para dentro, para o nosso íntimo. O Senhor vai observar o que se passa conosco com misericórdia. Mas Ele quer saber da honestidade. Ele quer saber das intenções que nos movem. Amém? Então, pensando sobre isso, cabe lembrar mais duas coisas. A primeira delas é que há uma porta que nós precisamos abrir para Jesus. Jesus é abridor de porta para mim e para você. Mas tem uma porta que nós precisamos abrir para Ele. Está lá no versículo 20 do mesmo capítulo que a gente leu aí. Ó. Versículo 20 de Apocalipse 3. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Você precisa abrir a porta do seu coração para Jesus entrar. Se Ele vai abrir porta para você, se você está clamando para que Ele abra a porta para você, abra primeiro para Ele a porta do seu coração. Abra, escancare o seu coração. Né? Como diz Joel, rasgue o seu coração na presença dEle, não as suas vestes. Rasgue a sua vida. Abra o seu coração e Ele vai entrar. Ele quer cear com você. Ele quer partilhar com você tudo aquilo que Ele tem de bom para a sua vida. Os bons planos que Ele tem feito ao seu e ao meu respeito, Ele quer entregar. Mas Ele precisa que você abra o coração. Amém? Amém. Segunda coisa, é que Jesus também é uma porta. Lá em João 10, versículos de 7 até o 10, nós lemos o seguinte: então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A NVI diz, para que a tenham plenamente. Amém? Então, Jesus é a porta pela qual nós devemos entrar sempre. Essa porta sempre estará aberta para a gente entrar. Amém? Então nós precisamos entrar pela porta que precisamos entrar pela porta que Ele representa para a nossa vida espiritual. Se nós entrarmos pela porta de Jesus, conduzindo a nossa vida espiritual por entre essa porta, entrando por este caminho da porta que é Cristo, e se nós abrirmos a porta do nosso coração para que Jesus entre, então tenha uma certeza absoluta. Se fizermos isso, ainda este ano, Jesus abrirá para nós portas que ninguém poderá fechar. Amém? Sermão simples, um sermão tranquilo, um sermão curtinho, mas cheio de coisas importantes para a gente meditar. Reflita sobre essas coisas no seu coração. Quero te convidar para você ficar de pé, quero convidar a equipe de louvor também para ministrar um cântico em nome de Jesus, enquanto eu oro, enquanto eu encerro. Mas quero convidar você para fazer uma oração comigo nessa hora. Amém? Em nome de Jesus. Feche teus olhos por um instante. Pai Santo e querido, essa foi a palavra que o Senhor, ó Pai Santo, achou por bem entregar ao nosso coração nessa noite. E nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, ó Pai Santo, pela simplicidade desafiadora dela. Pela simplicidade, Senhor, edificante dela. Pela simplicidade, Senhor, reveladora dela, que nos mostra quem é o nosso Senhor. O Senhor é o Deus que abre e fecha. O Senhor é o Deus que tem a chave do reino. E, Pai Santo, nós estamos nas tuas mãos, nós somos cidadãos do reino.
Nós somos teus servos. Nós somos filhos do Pai, que o Senhor conquistou para Ele na cruz do Calvário. Nós, ó Pai Santo, estamos aqui cheios, cada um de nós, com vários clamores, com várias orações por portas abertas. E nós, ó Pai Santo, em nome de Jesus, clamamos que o Senhor, por misericórdia, abra para nós essas portas, porque nós precisamos verdadeiramente entrar por algumas delas. Senhor, se houver alguma porta que o Senhor, papai, por algum motivo justo, por algum motivo que na tua sabedoria tu sabes que deve vedar, fecha. Mas nós precisamos, ó Pai Santo, também clamar e pedir encarecidamente ao Senhor as portas que o Senhor tem para abrir para nós. Abre, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda a cada dia a abrir também a porta do nosso coração, para que nós sejamos cada dia, Senhor, mais invadidos pela Tua presença, mais ocupados pela Tua presença, mais ocupados pela presença do Espírito, mais ocupados com a companhia do Senhor, com a ceia do Senhor, com a amizade do Senhor, em nome de Jesus. E que nós, ó Pai Santo, entremos pela porta que é o Senhor, todo dia, a porta da salvação, a porta da santificação, a porta da comunhão, a porta, Senhor, da presença do Senhor, a porta, Senhor, do convívio contigo. Em nome de Jesus, papai, que assim, se o Senhor se agradar de nós, ó papai, que o Senhor, ó Pai Santo, faça conforme a tua sabedoria, papai, e nós cremos que portas serão abertas, que ninguém poderá fechar, porque o Senhor é o dono da chave, o Senhor é a autoridade no reino, e quem o Senhor determina que entre, entra, quem o Senhor determina que feche, que não entre, não entra, papai, mas nós cremos que o Senhor tem muitas portas para abrir para cada um de nós e para todos nós coletivamente como igreja, que o Senhor possa abrir todas as portas que são destinadas a nós e através das quais nós devemos entrar, Senhor, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Ainda este ano, Deus, Jesus, abrirá portas que nós vamos entrar e ninguém poderá fechar. Aplauda Ele em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus.